pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo a Bruna e o delineado gráfico. A Bruna é uma aluna minha de automaquiagem que me contratou para eu estar fazendo uma maquiagem dela para ela ser madrinha de um casamento. Ela ia com vestido bordô e me pediu uma maquiagem que ficasse bem expressiva nos olhos. Então eu optei por fazer esse delineado gráfico. Tá aí o passo a passo para vocês, tudo bonitinho, para que vocês possam acompanhar junto comigo essa maquiagem. Um beijo enorme para vocês, segue o vídeo. E vamos lá, começando esse vídeo, passando um lencinho, né, limpando a pele da Bruna. Logo depois eu venho com um produtinho que é o Buster Anti-Age da Be Young, que é um produto que ele dá um viço muito bonito. Ele é um primer, né, que dá um viço bem bonito na pele. Venho trabalhando ele com pincel língua de gato. Venho trabalhando o rosto todo, até porque ele precisa de um tempinho para secar, tá? É importante que ele seque antes da gente entrar com o produto de pele. Logo em seguida faço a sobrancelha com o Deep Down de MAC. Venho preenchendo os pontos onde tem a necessidade de ser preenchido com o Deep Down. Em seguida eu venho fazendo o recorte da sobrancelha. Faço o recorte com o corretivo Maquiê, com a cor Vanilla. Venho deixando ela bem certinha, até porque quando é um delineado gráfico, a gente precisa ter esses desenhos bem definidos. Então, venho fazendo todo esse contorno da sobrancelha. Em seguida, eu venho trazendo esse corretivo para o restante da pálpebra. Trago por toda a pálpebra e depois eu esfumo com um pincelzinho kabuki. O pincel não está com nenhum tipo de líquido, tá? Não está úmido, ele estava sequinho. E aí eu venho passando um gelzinho de Eldora na sobrancelha só para poder acertar os pelinhos. Em seguida eu venho com um pozinho da Maybelline, um pó compacto da Maybelline, que é o Pure Makeup, e venho selando esse corretivo. Esse corretivo ele está diluído em 2 gotinhas de diluidor da Ana Paula Marçal, que é justamente para poder ele não ficar marcado nas pálpebras. Ele é um corretivo de uma textura um pouquinho mais grossinha, então o ideal é que a gente dilua ele um pouco. Faço isso nos 2 olhos, deixo tudo bem selado e começo com a sombra. Eu estou usando uma sombra bordô. Estou usando uma sombra bordô, ela vai estar de vestido bordô, no qual eu vou trabalhar justamente o esfumado, né? Então eu vou estar concentrando ela no canto externo dos olhos e trabalhando as bordas, para que eu possa ter um degradê e ao mesmo tempo eu já ir criando uma profundidade. A Bruna tem olhos rasos, então eu venho criando uma profundidade nesses olhos. E eu já começo a trabalhar com essa sombra dessa forma. Deixo ela um pouquinho mais forte no canto externo e vou esfumando até chegar no canto interno dos olhos. E deixando o côncavo mais marcado, com o mesmo tom. Esse é um trabalho que a gente faz bastante, que é justamente para a gente ter aqueles olhos esfumados, aqueles olhos sem muita marcação. Eles estão marcados, mas você não precisa mostrar claramente que tem muita marcação. Logo depois eu coloquei uma sombrinha perolada dentro dos olhos e voltei dessa vez com um pincel com um pouquinho mais de carga, marcando agora um pouquinho mais esse côncavo. Deixo ele um pouco mais marcado, que é para justamente criar a profundidade que eu vou precisar para depois entrar com o meu delineador gráfico. Venho agora com um pincel lápis, deixando ali bem a volta mais arredondada dos olhos, né? Marcando um pouco mais a pálpebra móvel e deixando o desenho um pouco mais arredondado. Em seguida eu venho esfumando com um pincelzinho limpo, esse pincel da Dye Makeup. Eu deixo o pincelzinho limpo e
Venho agora fazendo a colocação do glitter, né? Eu estou usando o Gold de MAC, que é justamente também para quebrar um pouquinho a harmonia, dar uma esquentadinha nessa maquiagem. Então eu quebro um pouquinho da harmonia colocando o Gold. E aí eu vou para o delineado gráfico, que é um delineado mais alto. Se vocês verem, observarem o vídeo, vocês vão ver que é um delineado mais alto que eu faço. E vou preenchendo. Eu venho mais ou menos até a metade da linha do côncavo. Eu venho até mais ou menos a metade, depois eu venho esfumando com um pincel mais fofinho. O produto que eu usei aí foi um delineador intenso de Boticário, que é um delineador um pouquinho mais molinho do que o da Inglot. Ele é mais fácil de ser esfumado. Precisa de uma habilidadezinha, um pouquinho de habilidade com gel, mas assim, com treinamento é tranquilo de estar se fazendo. Logo em seguida, eu estou entrando com o corretivo de maquiê, né, o Vanilla, e já estou dando uma forma ao rosto. Estou fazendo isso antes da base e já estou botando alguns pontos mais claros no rosto dela, principalmente perto dos olhos, que é aonde eu vou querer que tenha mais destaque essa maquiagem. Daí eu faço o delineado, vou juntando, eu junto o delineado lá no meu desenho, que eu fiz um pouquinho mais alto. Vou fazendo isso, passo máscara de cílios, bastante máscara, porque eu vou colocar um cílio. Dessa vez eu não vou colocar um cílio muito grande, não. É um cílio médio, porque não é um cílio especificamente para vídeo. Então eu vou colocar um cílio médio, já que ela vai estar indo para a festa com esse cílio. Coloco, pressiono um pouquinho, coloquei com a cola de Atelier Paris. Pressiono um pouquinho para ele ficar bem coladinho. Em seguida, eu venho com o delineador líquido intenso de Boticário. Ele é bem pretinho e ele cobre bem a cola. A cola, logo depois que seca, ela fica transparente, mas para a gente não arriscar é sempre bom estar fazendo isso. Aí eu estou com o BT Glow de Bruna Tavares e venho fazendo pontos de iluminação. Vocês vão ver que eu estou fazendo pontos de iluminação antes de eu colocar a base, que é para já dar um glow nessa pele. E principalmente perto dos olhos, já que os olhos é o grande destaque assim dessa maquiagem. E chegamos na base. Venho passando a base com o língua de gato. Essa é uma base Milani, número 4. E eu venho espalhando ela pelo rosto todo. De certa forma já venho esfumando, já venho passando de uma forma que eu já deixo ela um pouco esfumada. Venho passando, logo depois eu passo no pescoço, orelhas, nuca, que é para chegar o tom mais próximo do colo da Bruna, né? No nosso caso, do colo da cliente. E aí eu venho fazendo as marcações escuras com maquia cacau. Eu venho com ele, faço a marcação dos pontos que eu quero dar profundidade e venho esfumando com uma esponja umedecida no Fix Plus, para já trabalhar essa fixação da maquiagem, né? E deixar com que ela fique mais assentada possível, né? Não deixo nenhum tipo de marcação, deixo ela bem assentada no rosto, para que ela tenha uma melhor aderência e assim ela já é uma base à prova d'água, então ela fica com um visual mais leve. Daí eu venho fazendo a parte de baixo dos olhos, eu junto o delineador na pálpebra inferior com o que eu fiz na pálpebra superior e deixo ali bem esfumado com um pouquinho de sombra, aquela sombra bordô. Eu venho trabalhando ali aquele canto externo. O canto interno eu trabalhei uma sombra um pouquinho mais clara, porque ela gosta dos olhos mais iluminados no canto interno. Então eu venho dando acabamento. O acabamento é uma das partes mais importantes que a gente tem desse olho.
para ele ficar bem bonito, né? Bem certinho. E venho selando agora essa pele, tem que selar bem direitinho. Então eu venho com um pó de HD de Makeup Forever. Eu venho com um pó nas partes claras. Venho trabalhando esse pozinho. Deixo até um pouquinho de excesso para depois entrar com aquela técnica de cooking. Então, depois que eu fiz isso, eu venho varrendo qualquer excesso que tenha com um pincel grande. Agora eu estou selando a parte mais escura, eu gosto muito do Quarteto da Eudora. Em seguida eu vou para a boca. O batom foi um batom que a Bruna trouxe. Eu vou colocar o nomezinho dele aqui na descrição do vídeo. Quando eu fizer a descrição do material, vai estar o tom. Logo em seguida eu passo ele todo, né? Passo ele nos lábios todo. E depois eu venho com um glossinho. É um gloss de Atelier Paris, é um gloss rosinha, mas qualquer gloss perolado, né, que você tenha pode ser usado. Venho e passo bem no centro. Eu passo no centro dos lábios. E aí eu venho com um iluminador em pó da Inglot, que eu gosto de colocar ele no centro do lábio, que é para ele dar um brilho, né, dar um glow ali no centro do lábio, fica muito bonito. O batom fica muito bonito, então... E tá muito em alta também, né? O batom mais hidratado, ele dá um ar de batom mais hidratado. Então tá muito em alta esses iluminadores e a gente aproveita para até abusar um pouquinho deles. Em seguida eu venho também com esse mesmo iluminador da Inglot, eu venho fazendo os pontos de iluminação. Bem perto dos olhos, para que os olhos fiquem bem iluminados, já que os olhos foi aquilo que a gente mais trabalhou. E tá aí, maquiagem da Bruna, ela ficou muito feliz com a maquiagem e eu também com o resultado.